Antes da gente fazer as perguntas para o nosso Jodriles ainda neste bloco, nós não podemos deixar de falar da decisão do Supremo Tribunal Federal que disse: Lula é um santo em tudo que é processo, tá tudo resolvido, minha gente. Paulinha, conta o que o Supremo Tribunal Federal fez ontem. Não é que, tipo, Lula não é um santo, mas também o Moro não podia decidir. É isso, basicamente, o que falou na quarta-feira o Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a parcialidade do Moro ao condenar o Lula no caso do triplex no Guarujá. E aí a gente já tinha trazido ontem essa questão de que essa decisão poderia ter desdobramentos aí para outras ações, para outros casos. E ontem o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, declarou o então juiz Sérgio Moro suspeito em mais 2 processos relacionados ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A decisão vale para os processos relacionados a um sítio em Atibaia, aquele sítio que vocês sabem, do Pedalinho dos Netos, e as supostas vantagens indevidas envolvendo imóveis em São Paulo, é a questão da doação do imóvel do Instituto Lula. E no que isso implica? Qual o resultado disso? Esses 2 processos terão de recomeçar do zero e as provas não poderão ser aproveitadas. A mesma coisa que aconteceu no caso do triplex. Essa foi uma decisão individual do Gilmar Mendes, então cabe recurso do Ministério Público Federal. Essa decisão coloca o Lula cada vez mais como certeza na disputa eleitoral de 2022, porque agora 3 das 4 ações penais da Lava Jato contra o petista voltam à estaca zero. Ainda há uma ação que é sobre doações de 4 milhões de reais da Odebrecht ao Instituto Lula. Esse caso ainda está em pé porque ele foi apresentado depois de que o Moro deixou a magistratura e virou ministro da Justiça. O Moro ainda não comentou essa decisão do Gilmar Mendes, mas quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a parcialidade dele ao condenar Lula no caso triplex, no Guarujá, o Moro comentou no Twitter, só vamos retomar, né, para ter aí pelo menos uma palavra do Moro. Ele disse assim, os votos dos ministros Fachin, Barroso, Marco Aurélio e Fux, não reconhecendo vícios ou parcialidade na condenação por corrupção do ex-presidente Lula, correspondem aos fatos ocorridos e ao direito. Nunca houve qualquer restrição à defesa de Lula, cuja culpa foi reconhecida por 10 juízes. Muito bem. Vou pedir para o nosso... Eu vou fazer uma explicação extremamente rápida do que está acontecendo nessa história do Moro. Quer ver? Bem. Olha isso daqui, ó. Isso aqui é um guardanapo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Foca aqui, pra quem nos acompanha por imagem. Lá vem. Dá uma olhada, ó. Isso aqui é um guardanapo, certo? Guardanapo que tá relativamente em ordem, certo? Sim. Aí, o argumento jurídico é isso daqui, ó. Ó. Tem um errinho aqui, ó, processual, tá vendo? Olha só o que eu fiz com o guardanapo aqui, ó. Ó, dobrei, certo? Mas aqui tá o combate à corrupção, tá aqui, ó. Inteirinho, mas tem essa dobrinha aqui, ó. Anula tudo. Acabou o guardanapo. Joga ele fora. É ou não é assim? Joel Pinheiro da Fonseca. Joel Pinheiro da Fonseca, me fala uma coisa, meu amigo. Não tá armado pro Lula? Não, vamos ser sinceros aqui. O negócio já não tá armado, já não foi construído pro cara ser o candidato e tal. Vamos botar os pingos nos mornings? Paulo, quando você fez a analogia do guardanapo, essa eu gostei, foi isso mesmo. Não é isso? É uma ofensiva geral, mas não é só pro Lula, não. Não é só a ver com o Lula, não. Esse caso acabou sendo pegado como exemplo por toda a Vaza Jato, por todas aquelas mensagens, mas é muito mais amplo que isso. É uma resposta que envolve diversos ministros do Supremo, inclusive, infelizmente, nomeado pelo Bolsonaro, e envolve diversas forças do Congresso, envolve a anuência até de membros do Executivo também. É uma grande frente contra o combate à corrupção. E essa decisão do Gilmar Mendes é o símbolo máximo disso, né? Até o processo do sítio. O processo do sítio, o Moro nem sequer julgou, gente. Ele pegou no comecinho ali. Passou para a juíza Gabriela Hart, logo em sequência. Então, o Moro tem encostado no processo, já invalidou tudo, volta tudo para a estaca zero. Agora a gente pode dizer com certeza, quem ainda tinha alguma ilusão de que talvez o Lula pudesse ainda cair na ficha suja se os processos andassem, pode perder essa ilusão. Voltou tudo... Bom, nunca no Brasil nada é 100% certo, né? Sempre dá para reverter, mas eu não acredito que vai reverter, não. Isso tudo voltou para a estaca zero, não existe tempo hábil para ele ser julgado e, portanto, até a segunda instância e ser ficha suja antes das eleições de 22. Então isso já não vai acontecer.
ele será candidato se quiser, né? É uma frente, é uma empreitada contra o combate à corrupção. Infelizmente, a gente vê a participação de pessoas como o ministro Gilmar Mendes numa decisão como essas, muito lamentável, e que é a força do velho sistema político brasileiro. Inclui o PT? Com certeza inclui o PT, mas se engana muito quem acha que isso é só em nome e em defesa do PT. Muito bem. Adriles, gostou do guardanapo? Muito. A sua metáfora visual foi perfeita. Segue a thread. Pra você especificar... Não, ele falou maravilhoso. Ele também falou que foi boa. Mas eu elogiei em termos comedidos, em termos moderados, em termos que denotam um respeito mútuo, e não um puxa-saquismo desbragado. Comedimento em defesa da verdade é serviço à mentira. Gente, nós precisamos ilustrar para as pessoas o que está acontecendo, é exatamente isso. O pessoal do rádio não entendeu muito bem. Do rádio não deu para entender mesmo. Segue a thread aqui. O STF deu amplo poder aos governadores de combater o vírus, né? Agora, os governadores são acusados de roubo. Em seguida, o STF impede que os governadores sejam convocados pela CPI. O STF agora julga Moro completamente suspeito sobre o julgamento de Lula, que foi condenado com fartura abissal de fora. Condena Moro e elege Lula, o maior bandido da nação, condenado com provas cabais, libera Lula exatamente para quê, Joel Pinheiro da Fonseca? Para se contrapor a um candidato que é presidente da República, que se coloca de alguma forma ou de toda forma contra o establishment. Para você ter uma criminalização de alguém... Vendido e comprado nisso aí, Adriles. Para você ter uma criminalização de alguém, você tem que ter um antípoda. O antípoda do STF, quando você fala que existe uma coisa orquestrada a favor da corporação, não é verdade exatamente. Porque o antípoda do STF, que é chamado de genocida, assassino, nazista, perseguidor das pessoas, é o Bolsonaro. E o único candidato para se contrapor ao Bolsonaro é o candidato do establishment corrupto, de artistas orgânicos, de jornalistas amestrados, de influenciadores de esquerda, ou seja, que se coadunam um tipo de oportunismo político orquestrado por gente dentro do STF e do establishment corrupto brasileiro, que acabou com a prisão em segunda instância. Tudo isso transforma e lança luzes ou sombras sobre um STF que se transformou e se transforma paulatinamente, além de um órgão tirânico de poder que prende pessoas sem julgamento, em uma espécie de ator político. O STF se politizou a ponto de ser a personificação da ditadura de um judiciário. Ele te vigia, ele te cala, ele elege os seus bandidos favoritos, coloca nas ruas bandidos condenados e e condena moralmente o maior herói do combate à corrupção do país, que é Sérgio Moro. Isso pra quê, Joel? Não é uma coisa abstrata de união com o Bolsonaro, é contra o Bolsonaro. O Moro é contra o Bolsonaro. Adriles, vamos pros fatos. Vamos pros fatos. Jair Bolsonaro. Vamos pros fatos. Eu concordo com você. Deixa eu só pra não discordar muito de você, eu concordo que o Bolsonaro foi leniente em relação à projeção do combate à corrupção por causa do filho dele, Flávio Bolsonaro. Mas o fato é, não há uma única escândalo de corrupção no governo Bolsonaro. Estamos tratando de dois hoje? Quem quer estabelecer um tempo primitivo, atávico, diante do combate à corrupção, é o STF, que tem por candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é o candidato de corruptos, intelectuais orgânicos e do Supremo Tribunal Federal. É isso. Pode gritar que eu vou desinflar, esvaziar, estourar sua narrativa com um fato. Barroso, que você acha que é do PT, votou contra a parcialidade do Moro. Cássio Nunes Marques, que é o do bolsonarismo, Cássio Nunes Marques, que é o do bolsonarismo, votou pela parcialidade. Peraí. O Cássio Nunes Marques, indicado pelo bolsonarismo, votou pela parcialidade do Moro. Ou seja, essa sua narrativa, Adriles, esconde o fato de que o Bolsonaro Bolsonaro sempre foi, continua sendo e sempre será parte desse establishment corrupto, pela própria vivência. Mas o candidato do STF é o Lula. O Sérgio Moro, sim. O Sérgio Moro combate. O Sérgio Moro combate. Pergunte ao Sérgio Moro, Adriles. Pergunte ao Sérgio Moro se o Bolsonaro é corrupto. Ele não tá fazendo isso à toa. Pergunte ao Sérgio Moro. Adriles, pergunte ao Sérgio Moro. Pergunte ao Sérgio Moro se o Bolsonaro é corrupto. Peço a vocês. Ele vai dizer que não. Vai dizer que não? Não é o que ele tem dito há meses. A crítica do Sérgio Moro não é o que ele tem dito há meses, há mais de um ano. Não é leniente, ele aparelhou a polícia. Ele botou um PGR. Não foi provado
O cara é aliado dos corruptos. Ele é aliado. Quais corruptos? Collor, Arthur Lira. Mas Precisa qualquer demais. governo você tem Precisa aliados demais. suspeitos, O cara é aliado, o cara Queridos. sempre foi. Ele é do Outra coisa PP, é você fazer gente. Joel e Adriles, Gente, agradeço o STF é um bastante a acordo. participação de narrativa. vocês, Não quero- mas é hora de parar.